Olá e bem-vindos ao canal Coelha Detetive. E no vídeo de hoje iremos discutir sobre o amadurecimento da Amy e também um debate interno na comunidade sobre saudades da Amy antiga. Mas será que esse amadurecimento da Amy realmente poderia ter sido constante? Ou ela deveria voltar como era antes? Espero que gostem. Então, vamos lá! Amy Rose, nossa tão amada ouriça rosa, carismática e fofa, com aparência de princesa e faz amigos com facilidades. Ela surgiu em Sonic CD e desde a sua estreia se apaixona pelo Sonic, por ser prevista sobre ser salva por ele no Little Planet. Ela meio que representa aquelas personagens femininas de anime, sabe? Aquelas que são as bajuladoras de grandes heróis como admiradoras desses heróis. E a Amy lembra muito esse tipo de personagens. Tipo, ela bajula muito o Sonic e tem um grande desejo de se casar com ele. Mesmo ela sendo bem mais jovem que o Sonic e uma criança ingênua de 8 anos. Ao longo de muitos outros jogos, até a sua transição para a Era de Adventure, ela permanece sendo apaixonada pelo Sonic. Isso também é uma inspiração muito óbvia a Minnie Mouse, a eterna namorada do Mickey Mouse da Disney, tanto pelo design, por ambas usarem vestidos simples, quanto pelas suas personalidades, vozes agudas e tudo mais. Assim como interesses amorosos dos protagonistas. Isso foi uma das inspirações mais fofas que eu já vi em franquias de videogame. Bom, na Era de Adventure, a Amy continua sendo uma bajuladora do Sonic, permanece autoproclamando a namorada e noiva dele, e apesar de isso ser um dos muitos elementos de comédia na série, ao longo de muitos jogos, muitos fãs começam a achar isso irritante. Bom, a Amy é um carisma que só, não só pela sua paixão pelo Sonic, mas também pela sua relação com seus amigos. Tanto é que ela é muito amigável, está sempre de bom humor, gosta de falar sobre romances, e em relação a Cream, elas até costumam conversar sobre sentimentos da Amy pelo Sonic. Vemos muito como ela faz amigos com facilidade, e quando ela percebe que aquela pessoa está perdidamente cego de amor, ela dá conselhos e ajuda de suas formas essa pessoa a se aproximar mais ainda de sua paixão. Isso deixa bem evidente quando ela conhece a Elise III em Sonic 2006, já que ela percebe que a princesa italiana está apaixonada por um certo alguém, sendo que mal ela sabe quem é esse alguém. É o Sonic. Mesmo depois de descobrir, ela ainda respeita a sua recém-conhecida amiga, ambas permanecem amigas depois que Elise salva o Sonic por um beijo da reanimação no episódio final. Mas enfim, até a saga Boom vemos uma Amy exagerada, mas engraçada, apaixonada pelo Sonic. Mas aparentemente muitos fãs não estão aguentando mais o jeito da Amy, sendo apontada como extremamente insuportável. É notável muitos fãs pedirem uma mudança na Amy, ela amadurecer mais, crescer mais, deixar de ser apaixonada pelo Sonic, pois a comunidade ama a Amy, mas ela como bajuladora do Sonic e ficar brava muito fácil por causa do Sonic a deixava irritante. E justamente por conta desse debate para mudarem a Amy, em Sonic Lost World, deixou evidente pela primeira vez que ela não é mais apaixonada pelo Sonic, o tratando apenas como um amigo. Mas foi na saga Boom que a Amy mudou completamente. Tá, essa é uma Amy mais velha, mais adolescente, mas isso foi usado como base para os próximos jogos termos ela amadurecida. Como podemos ver em Sonic Forces, já que ela assumiu o papel de vice-comandante da Resistência. Com a chegada do Ian Flynn na SEGA americana, a Amy mais crescida continua, tanto nos quadrinhos da EDW quanto em outras mídias como Sonic Prime, a websérie Tales Tube e até mesmo no Sonic Frontiers, Superstars, Sonic X Shadow Generations, tivemos a Amy mudada. Até o Sonic Superstars, o jogo que se passa no universo clássico, a Amy não está apaixonada pelo Sonic, o que é estranho, já que foi desse universo que ela começou a demonstrar interesse no Sonic.
Mas nos dias de hoje, muitos fãs começam a sentir saudades da Amy antiga, como evidenciado no Sonic X Shadow Generations. Ocorreram algumas censuras em torno da Amy, já que logo na cutscene inicial, a cena da Amy tentando abraçar o Sonic foi alterado para ela apenas segurando cupcakes, para evitar mostrar cenas dela apaixonada novamente para o novo público. Yan Fui fez questão de mudar a Amy, e tentou fazer isso mesmo. E se você achou isso frustrante, na bio da Amy no jogo, dá pra ver um enorme corte da sua história, já que eles removeram qualquer referência da Amy apaixonada pelo Sonic, apenas deixando a parte que ela é apenas uma amiga leal e apenas ajuda o Sonic ao invés de persegui-lo loucamente em todos os cantos. E também uma cena dela sendo resgatada pelo Sonic moderno, ela não fala a parte de ficar preocupada em não conseguir flertá-lo, foi alterado para ela apenas dizer que vai ajudá-lo daqui pra frente. Essas censuras da Amy não foi tão frustrante em muitos modos, que parece que a SEGA assinou a ideia da permanência da Amy amadurecida. Muitos ficaram tristes com essas censuras, especialmente na parte que ela tenta dar um abraço no Sonic, que começaram a sentir falta da Amy antiga de volta. Mesmo grande parte da comunidade mais conservadora não querer a Amy apaixonada em jogos novos novamente, já que outros sentem que a Amy era marcante do jeito que era, sendo uma admiradora do azulão, e ela foi criada justamente por isso. Mas como a voz do povo foi bem mais forte dessa vez, então aparentemente ela vai permanecer sendo do que é hoje, e do que ela era anteriormente pode ser ignorado. De resto, eu gosto da Amy de todas as formas, já que ela foi criada e concebida a ser assim mesmo. E mesmo que a SEGA esteja ciente das exigências da comunidade, na tentativa de atrair novos fãs, eles tentam, mesmo de forma bizarra, mudar algumas coisas, tanto nas histórias dos personagens como no cenário da franquia em si. Mas e você? De qual forma você gosta da Amy? Acha que essa mudança deveria ser constante? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Coelha Detetive. E até mais!